Bom dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Mais uma vez, estou falando através de tecnologia de vídeo. Não estou presente aí com vocês. Nesse momento, estou aqui em Vitória, no Espírito Santo, na primeira igreja batista em Goiabeiras, sendo preletor do Congresso Discipulado da igreja. Esse é um chamado de Deus. Deus tem me chamado a esse ministério de discipulado. Então, de vez em quando a gente está aí caminhando pelo estado, pelos outros estados do Brasil, para falar sobre o discipulado, para aprender também. E eu quero me comunicar com vocês aí no Celebrando. Primeiro, parabenizar vocês por estarem aí. E vocês receberam uma folhinha falando sobre a identidade, né? A sua identidade em Cristo Jesus. Eu quero começar a pensar com vocês sobre essa questão da identidade, e pensando ainda na questão do encontro passado, que nós falamos sobre o nosso conceito de Deus. Então, são três grandes alicerces para nós celebrarmos a recuperação. O primeiro grande alicerce é o nosso conhecimento de Deus, o nosso conceito de Deus. Deus é imutável, Deus não muda, mas às vezes a nossa crença nele é uma crença falha, é uma crença não boa, uma crença que não é bíblica. E por acreditarmos de forma distorcida de Deus, nós não cremos em tudo que Ele fala, em tudo que Ele diz, e acabamos vivendo uma vida bem aquém. E hoje nós vamos ver sobre a identidade em Cristo Jesus. Quem Deus diz que eu sou. Certamente você, como eu, deve ter ouvido aí palavras, né, na sua infância, na sua vida. Você é um zero à esquerda, você não vai fazer nada que preste, você é feio, você é burro, você é uma besta, você é uma anta, etc, 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 etc. E até coisas que não podem ser ditas, tão feias que são. E no próximo encontro vamos falar sobre a graça de Deus. Então esses três entendimentos vão ajudar vocês em muito, porque tem me ajudado a celebrar a recuperação. Você tem uma folhinha aí, e nessa folhinha aí eu começo dizendo que a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, se Deus está do nosso lado e ninguém pode nos acusar, por que a gente se sente às vezes acusado? Está no primeiro parágrafo. A resposta é que Satanás não pode fazer nada contra a sua posição em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o maligno não nos toca. Então, se ele não pode nos tirar a salvação, não nos pode mandar para o inferno, o que ele pode fazer? Ele pode inibir você, ele pode travar você, ele pode pausar você, e fazendo com que você acredite em mentiras e não acredite na verdade que a Bíblia diz. Então, se ele conseguir fazer com que você acredite que a sua posição em Cristo não é verdadeira, você vai acabar vivendo de acordo com o que acredita, porque nós vivemos de acordo com o que acreditamos. Se eu acredito, por exemplo, que eu sou um zero à esquerda, eu vou viver como um zero à esquerda. Se eu acredito que eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus, eu vou viver como filho herdeiro de Deus. Então, essa é uma batalha que é travada aqui na nossa mente. Então, a natureza primordial desta batalha é a destruição do nosso conceito de Deus, distorcer o relacionamento que temos com Ele e desacreditar a verdade que eu sou um filho de Deus. Então, as mentiras dele, de Satanás, têm a meta de me fazer pensar que eu sou um idiota, que eu não sou bom, que eu sou feio, que Deus não me ama, que eu não posso ser perdoado, que o cristianismo não funciona comigo, etc, 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 etc. E quais são as armas que ele usa? Aí no terceiro parágrafo: mentira, engano, acusação, distorção, né? Desânimo. Então, para combater a mentira, é necessário usar somente a verdade. A verdade é Jesus e sua palavra. Então, eu elenquei aí, não é meu, é essa organização de um autor chamado Neil Anderson, e ele ajudou-me a entender, né, quem eu sou em Cristo Jesus. E você tem esse elencar, eu uso até com novos convertidos, gente que está em recuperação também. Isso ajuda muito, porque a gente não acredita no que Deus diz, e aí passamos a ler aí, né? Não é confissão positiva, pensamento positivo, é o que a Bíblia diz. Então está baseado nas Escrituras, é a sua liberdade em Cristo Jesus. Então leia em voz alta. Se você está passando uma crise muito grande, próximos 30 dias, todos os dias você vai ler isso em voz alta. Vai para um cantinho, leia em voz alta, leia para você em voz alta, marque algum, não precisa ler os versículos, você pode ler, escolher um versículo para ler, marcar na Bíblia e ficar pensando no dia a dia, né? Por exemplo, aí nós vemos aí o primeiro, está lá em Êxodo, né, pensando com Coríntios. Eu não sou o grande eu sou é Deus, mas pela graça de Deus eu sou quem eu sou.
né? Mateus 5:13 e 5:14, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Em João 1:12, eu sou filho de Deus. E assim nós vamos declarando em voz alta e vamos anulando todo o pensamento contrário à palavra de Deus sobre nós. Então nós vamos dividir em grupos. Vocês vão formar grupos de 4, grupo só de meninas, grupo só de homens. Nesses grupos podem ser os mesmos das 15 dias, podem ser novos, não serão fixos ainda. E vocês vão, Claudinei vai ler com vocês aí, vão só apenas ler, um só lê, todos leem um pouquinho, vão ler essas declarações, depois vão dividir em grupos de 4, e vão espalhar pelas salas. E nos grupos de 4, quando estiverem lendo aí, vocês vão estar marcando alguma declaração que lhe falou o coração. E aí no grupo pequeno de 4, vocês vão estar dizendo, olha, essa declaração que me falou o coração, vão compartilhar, e no final vocês vão orar uns pelos outros. Quando orarem uns pelos outros, você pode declarar para o teu irmão ou para a tua irmã quem ele é em Cristo Jesus, usando uma das declarações. Ou você fazer uma auto-oração, uma auto-declaração, dizendo, Senhor, eu quero declarar que eu acredito que o Senhor diz que eu sou filho de Deus, que eu sou herdeiro de Deus, que eu sou o chamado de Deus. E aí pode ir declarando, ministrando aos corações, né? Então, leia. Eu faço isso até hoje. Às vezes a gente ouve coisas, e base da minha recuperação é crer naquilo que Deus diz que eu sou. Essa é a parte mais importante. Amém, meu filho? Deus abençoe. A Sônia vai anotar os grupos aí que vão passar. Não deixe de entregar a sua história de vida. Eu sei que não é fácil, mas entregue sua história de vida. Na semana passada deixei uma tarefa, não foi? Cada semana a gente vai estar pensando num versículo sobre o que Deus é. Semana passada foi Filipenses 4:13. Então você pode estar pensando, lendo, falando, crendo. Inunde a sua mente com a palavra de Deus. E a recuperação vem, nós estamos celebrando a recuperação. Que Deus nos abençoe e até semana que vem.